o resultado pode ser disso. até sutil para os outros, mas para quem faz, muitas vezes a É gente chega... transformador. Que eu era uma pessoa, que a criatividade era uma coisa forte em mim, com mais de 30 anos. Aqui na pandemia, meu filho, eu não tenho o que fazer. Eu digo, ótimo, fantástico isso. Vamos pensar no que podemos fazer, imaginar, criar. Esse é o momento para isso. Exatamente. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre os benefícios da yoga para crianças. Ok, vamos uma dúvida que alguns pais, né, sempre questionam. É sobre os benefícios, tá, da yoga para as crianças. E eu vi que você usa algumas ferramentas, né, nas suas aulas. E uma delas é a contação de histórias. Então vamos começar hoje com a yoga e depois a gente entra um pouquinho pela contação também. O benefício da yoga para a criança é, primeiro, físico, né? Ele minimiza ou até previne algumas lesões físicas, de desvios posturais. Hoje as crianças ficam muito tempo no videogame, muito tempo a postura de sentar. Por exemplo, tem crianças de 8 anos que não conseguem sentar naquela posição de índio, sabe? Ou então não faz a borboleta, pé com pé, ele não abre, não tem amplitude, porque já está encurtado. Isso a gente já encontra. E durante a pandemia eu acho que isso se agravou mais. Se agravou, porque eles ficam mais inativos, né? Tem menos possibilidade de correr, não vai para a escola e tal. Então, isso a yoga ajuda muito na questão física. Fora questões emocionais, tipo a yoga, a respiração, a gente tem uma parte, o forte da yoga também é a respiração, está ligado completamente com as emoções. Então, a criança, que isso é o mais legal que eu acho de você ofertar yoga nessa fase, é que a yoga é experimentação. Ela vivencia aquilo. E o que a gente vive vira verdade. Não tem quem questione o que você vivenciou e sentiu. Ninguém vai questionar aquilo. Então, quando a criança tem contato com a respiração e ela percebe que com a respiração ela altera o estado emocional dela, altera as emoções, aquilo ela leva para o resto da vida. E que idade você aconselha a criança estar iniciando na yoga? Olha, eu trabalho a partir de criança com 4 anos. 4 anos. Tem algumas pessoas que trabalham com mais novos, eu trabalho com 4 anos. Que é o ideal, porque ela já tem uma noção do corpo, ela está aprendendo um pouquinho das emoções, Isso. que sentimentos são aquelas que estão passando por elas, né? E a yoga ajuda. Nessa fase é muito legal a parte da consciência corporal, desenvolver a consciência corporal, a base, você vê que as crianças ficam com as perninhas muito... Sim. Então a gente tem um exercício que trabalham a base da criança, do pé no chão, tem muita criança que você vê já com 12 anos, até mais madura, que tem problema de base mesmo. Quando a gente faz uma postura, ela não consegue ficar com as pernas retas, numa estrutura firme. Não consegue. Assim, a maior experiência que você passou, de algum pai ou de alguma mãe que contou pra você do resultado com seu filho, que te chamou mais atenção? E tem algumas coisas que chamam minha atenção. Por exemplo, uma criança, isso a gente viu na aula, né? Ele devia ter uns 10 anos, a gente estava falando sobre emoção, não me lembro o contexto. Falando sobre emoção, ele trouxe a seguinte questão. E era um menino agitado, uma criança normal, tá? Não estou falando uma criança que faz yoga, não, uma criança, um padrão normal, nada fora do... ele falou assim pra gente, que quando ele brigava com o pai e a mãe, ele ficava com muita raiva. E que ele falava muito alto, ele gritava e ele não queria fazer aquilo. E que depois ele ficava muito triste. E como é que ele podia mudar isso? 10 anos. Como ele teve a percepção do que ele estava sentindo, que aquilo não era legal, que aquela resposta que ele dava em cima daquela emoção não era legal. E como ele poderia transformar aquilo. Então foi uma experiência bem legal. Nós conversamos com ele, que existem vários recursos, que tem a respiração, que não tem problema ele sentir raiva, ele estava chateado com aquela emoção. Tem que acolher aquela emoção que ele estava sentindo. É normal ele sentir raiva, mas ele não precisava responder daquela forma. Eu acredito, né, que algumas pessoas acham que essas emoções que são ditas como negativas, né, mas elas são necessárias. Né? Eu sempre falo, a gente precisa aprender, passar por uma raiva, né, para entender essa raiva e trabalhar essa emoção que a gente está sentindo. Muitas vezes a tristeza também, né, a gente precisa passar pela tristeza, até para eu valorizar uma felicidade, aquele momento de felicidade, porque eu reconheço a tristeza em mim. Então muitas pessoas, não, eu não quero passar pela dor. Mas a dor, às vezes, ela é necessária para a gente valorizar um outro sentimento. Exatamente. E acolher isso como um sentimento normal.
da vida. Porque a gente vive sempre buscando a felicidade. Estar sempre feliz. Qualquer sentimento negativo a gente rejeita. E muitas vezes a gente rejeita isso da criança. O que é normal. Você não precisa responder daquele jeito, até porque ele trouxe o desconforto. Era uma reação que ele tinha que ele ficava triste. Talvez os pais nem tenham noção do quanto ele ficava triste com aquela reação que ele tinha. Porque ele não expressava isso, porque Ele, ficava preso. ficava para ele. E aí ele, engraçado, nesse dia ele relatou que tinha tido um aborrecimento. Ele falou uma coisa e o tio entendeu diferente, ele se aborreceu. E ele estava chateado que as pessoas não compreenderam do mal entendido que tinha acontecido. E ele respondeu de forma agressiva e aí ele ficou errado na história. Sim. E isso ele trouxe na aula, assim, isso é muito legal. Ele se conhecer, reconhecer o sentimento, reconhecer que tem aquele sentimento e buscar como lidar com aquilo. Isso é muito legal. E assim, e a yoga é um convite, né, para você se permitir. Isso que é bacana. Acho que talvez é um espaço para que a criança se sinta mais confortável, mais livre de qualquer tipo de julgamento, e ali ele pode se expor. Se expor. Entender que a gente tem tudo isso na gente. A gente tem a raiva, a gente tem todas essas emoções dentro da gente. E uma coisa bem importante que o yoga traz, isso para o adulto e para a criança, tá? Tudo que eu estou falando aqui do benefício da yoga é para adulto e para a criança. Sim. É a criança com os exercícios, com as asanas, com a respiração, com a meditação, com essa aquietação, a criança começa a ter contato e reconhecer que existe nela um espaço interno, saudável, tranquilo, que acolhe ela, um lugar que acalenta, que é esse espaço interno. Uhum. E isso ela descobre e vivencia, isso fortalece ela, torna a criança mais forte. Porque ali ela sabe que dentro dela ela tem aquele lugar onde ela pode se recolher. Isso, essa descoberta na infância, isso faz toda a diferença. É fantástico, até não esperar que o adulto procure por essa... que a gente vive buscando isso, e quando a gente começa cedo, melhor ainda. Né? E voltando ali para a contação de histórias, a gente sabe tanto, né? Como a leitura, seja ela independente, seja compartilhada, ela é tão benéfica para todos, principalmente para a criança que está ainda se desenvolvendo. Não só a linguística, né? A parte oral, o conhecimento dos sentimentos, emoções, assim como também o brincar. Né? Muitas vezes, assim, poxa, alguns pais, mães, eles estão querendo ler para que a criança aprenda alguma coisa. E muitas vezes você não quer o resultado daquilo. Deixa eu brincar, livre. Deixa a leitura por si só, aproveitar aquele momento. Mas quando você traz essa contação para yoga, o que você busca, né, com isso? Normalmente, a seleção dos livros que a gente faz ou tem a ver com demanda da turma, isso porque assim, dentro da aula de yoga eu não levo nada que aquela turma não demande, entende? Porque a minha intenção não é ensinar nada, na verdade é uma troca. Certo. O que eles trazem, eu busco o que eu tenho de auxílio e levo de volta. O que eles trazem como demanda, ou como conflito, ou questionamentos, e aí a gente leva como um auxiliar. Por exemplo, nas histórias, que eu acho bem interessante das histórias é que a criança, ela vivencia aquela emoção. Isso é lindo demais. Com o personagem. Muitas vezes o personagem traz uma raiva, um medo, que você consegue que ela atuar vivencia, e fundo. E fundo, e ela vivencia aquilo ali no espaço dela, né? Segura, porque ela vivencia, mas ela não é o personagem. Há um distanciamento, mas ela vivencia aquela emoção, ou ela traz na aula, ou aquilo vem à tona, e a gente trabalha com a respiração, com que muitas vezes eu não preciso ter o conhecimento se aquilo tocou ela, de como tocou, isso não está na minha... Eu não tenho esse poder nem essa autoridade de fazer isso. Não, eu sou uma instrutora, eu vou levar a contação, oportunizar aquilo e levo a yoga para que a contação, a yoga, a criança, o interno da criança se elabore algo em cima daquilo tudo que foi ofertado. Entende? Muitas vezes eu não tenho menor... E aí você perguntou dos pais, né?
Eu já tive experiências assim, de pai começar a fazer yoga porque levou filho. Interessante. E isso acontece, Porque vê o resultado em vê, casa, vê a mudança. vê Né? assim, vai ter uma prova, e aí a criança já maiorzinha, né, 9 anos, vai ter uma prova ou uma competição. Já aconteceu de criança fazer karatê, não competição de karatê, ele parar e ficar respirando. Sem ninguém dar um comando, não. E o pai vê aquilo, puxa. Serve para mim também. Deixa eu ver o que está funcionando ali para eu fazer. Para eu fazer. Interessante. Para eu Muito fazer. bom. Com uma criança, não, mãe, vamos respirar. Meus filhos me dizem isso. Mãe, respire. Respire. Quando eu estou falando com eles, não pode isso. Mãe, respire. Meu faz isso. Eu digo assim, olha, quando chegar a raiva, conta até 10. Mas conte devagar, que aí dá tempo de você sentir. A criança, porque assim, o que ela vivencia, acabou. Experimentou, acabou. Por exemplo, eu tinha eu já conheci adulta, mas a história dela com a yoga foi assim, ela entrou criança, fez, aí saiu, foi viver a vida, voltou com mais de 20 anos, porque ela estava atravessando um momento muito difícil na vida dela, aí ela lembrou. Ninguém mandou, ninguém orientou, não. Ela lembrou do que ela tinha vivido e voltou a fazer. Como aquela experiência ficou registrada. É uma transformação. E é vivência, o que eu estou falando aqui, eu vivi e você viveu. E é muito sutil, a gente não talvez isso não apareça nem para todo mundo. O resultado disso. Pode ser até sutil para os outros, mas para quem faz, muitas vezes a gente chega, é um transformador. E assim, às vezes uma aula te traz informações, né? Você resgata coisas. Ou desbloqueia. É incrível. Desbloqueia a coisa. Foi como ele disse, eu descobri que eu era uma pessoa, que a criatividade era uma coisa forte em mim com mais de 30 anos. Isso estava guardado em algum lugar. Exatamente. Que eu não acessei. Não acessei. E isso eu descobri depois, já, na yoga, com as práticas, com essa possibilidade de aquietar, de escutar o interno. É que a gente não está acostumado, principalmente na sociedade que é tão, né, sempre estar fazendo algo. E a gente leva isso para as crianças. Levamos. A sociedade, estou aqui na pandemia, meu filho, eu não tenho o que fazer. Eu digo, ótimo, fantástico isso. Vamos pensar no que podemos fazer, imaginar, criar. Esse é o momento para isso. Exatamente. As crianças também estão submetidas a isso. A fazer, a ter que fazer as coisas. A sempre tudo tem um objetivo. Tudo tem sempre um objetivo. Não, esse processo que você falou, a contação não tem que ter um objetivo. É a contação, é o divertir, é o ouvir, é só viver. E aí é aquela coisa, quando você está presente naquele momento, quando você está plenamente ali, você curte. Pronto. Exatamente. Então, vale a intenção. Né? Se vai ter resultado ou não, acho que já teve. Já teve, exatamente. Já teve a experiência, a vivência daquele momento. E a yoga, por exemplo, para criança, tanto para adulto, ela acaba melhorando o desempenho escolar. Não é essa a intenção, mas acaba porque ela concentra mais. Eu tive uma experiência assim, quando eu fiz uma determinada prática na yoga, que a gente fez por um período, que foi impressionante como o meu desempenho no trabalho melhorou, que era uma prática de concentração. Não era nem meditação, era concentração. A prática 2 vezes na semana e era de concentrar. E aí usavam várias técnicas, concentrar no ponto, concentrar numa música. Depois de um tempo, o meu desempenho no trabalho foi uma coisa que eu falei, rapaz, eu estou ficando mais sabida. Me achava mais inteligente, porque você se concentra mais. Você tem a capacidade mais de estar ali, a estado de presença. Aqui e agora. E o simples. Exatamente. É só isso, é só fazer isso. Não tem nada, é só isso aqui. É só isso, é simples. É isso, e isso é fantástico, né? E como ele disse, todas as crianças podem fazer yoga. Todas as crianças podem fazer yoga. Isso, todas as pessoas podem fazer yoga. E crianças que têm alguma dificuldade, seja de mobilidade, você tem alguma restrição? Não, elas podem fazer também, com as limitações que aquele corpo vai trazer. Tá. Né? E tanto também, não só limitações, não só limitação física. Nós tivemos uma criança, ela tinha, acho que era TDAH.
Diagnóstico. Eu não acompanhei muito a entrada dela mas a melhora que ele teve, assim, foi fantástica. E aquela história. A gente estava contando história ou fazendo alguma coisa, ele estava no colchão, sabe? Mas Estava prestando atenção. Mas Ligado. se perguntasse, ele respondia. Perguntasse, ele respondia. Ele precisava de mais estímulo do que os outros. O convite para ele era maior. Vamos, agora a gente vai fazer isso. Agora, mas ele acompanhou a turma o tempo todo. O tempo todo. Do jeito dele, no ritmo dele. E a gente acolhia o que ele podia naquele dia, naquele momento. Mas ele fez também. Porque muitas vezes a gente não sabe que crianças, né, que têm alguma dificuldade, ou até o autismo, né, e pode auxiliar no tratamento. Pode. Eu acredito muito nisso. Né? Pode auxiliar no tratamento. Claro, depende a gente vai trabalhar dependendo do grau. Aí cada criança é uma criança. Uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Hoje tivemos um papo delicioso falando sobre os benefícios da yoga para crianças e para toda a família com nossa querida Makeba.